Olá, estamos retomando a nossa aula de processo penal pela PCI Concurso. E a partir de agora vamos falar do habeas corpus e das hipóteses de cabimento do habeas corpus que estão lá no Código de Processo Penal, no artigo 648. Então nós vamos falar dessas hipóteses de cabimento. O artigo 648 tem o caput dizendo a coação considerar-se-á ilegal. Então nós estamos aqui vendo a coação ilegal do habeas corpus como fundamento para a impetração. O que é importante a gente destacar, antes de falar de cada uma dessas hipóteses, já quero deixar claro, até para tirar o estigma que se tem com relação ao habeas corpus, de que o habeas corpus só é usado quando, porventura, ocorre uma prisão. Mas nós temos que tirar essa pecha. O habeas corpus não é usado só quando a prisão acontece ou está na iminência de acontecer. O habeas corpus pode ser usado sempre que a persecução penal como um todo gerar um risco de constrangimento em face do cidadão. Então nós temos que pensar que essas hipóteses aqui do 648, elas são hipóteses de constrangimento em geral. Qualquer situação que porventura possa gerar constrangimento e que se materialize de forma ilegal é suficiente para justificar o habeas corpus, tá certo? Nós vamos começar com a mais comum, que é quando não houver justa causa para a persecução penal. Quando não houver justa causa. E o que é justa causa? Vamos entender isso primeiro, porque se não souber o que é justa causa, não adianta essa afirmação aqui, né? O que é justa causa? Justa causa, na verdade, é um motivo legitimador para o prosseguimento da persecução penal, seja a persecução penal na fase investigatória, seja a persecução penal na fase judicial. Então nós temos que pensar nisso. O que seria justa causa? A possibilidade de se prosseguir com a persecução penal. Mas para chegarmos a um conceito mais exato de justa causa, nós temos que pensar em três elementos que vão compor a justa causa, um tripé, né? Que se faltar um desses elementos, automaticamente não tem justa causa, não havendo justa causa, é caso de conceder o HC para trancar o inquérito ou a ação, tá? A primeira hipótese é a chamada tipicidade. Aqui nós temos que pensar o seguinte, só é possível transcorrer, movimentar a persecução penal, investigar alguém, se houver conduta típica. Nós temos que pensar numa tipicidade em abstrato. Primeira coisa é isso. Se nós não tivermos uma tipicidade em abstrato, um crime previsto no modelo típico da lei penal, nós não podemos admitir a abertura de um inquérito, o prosseguimento de uma investigação ou o processamento de uma ação penal. Aqui eu não falo numa tipicidade em concreto ainda, porque não há um julgamento de mérito com a aplicação do direito penal. Mas me refiro a uma tipicidade em abstrata. É preciso verificar se há um tipo penal a legitimar o processamento da persecução penal, tá? Além da tipicidade, nós temos que ter também punibilidade. Olha só. Não podemos admitir que a persecução penal transcorra quando houver causa extintiva da punibilidade, quando houver, por exemplo, uma hipótese já concreta de prescrição, quando houver, por exemplo, uma abolício criminis. Nós não podemos admitir. Então é caso de trancamento, sim, por falta de justa causa, em razão da extinção da punibilidade ou da exclusão da punibilidade, naquelas hipóteses de escusas absolutórias dos crimes patrimoniais que nós já conhecemos, né? Então, são hipóteses de exclusão ou extinção da punibilidade. Se tiver presente essas hipóteses, nós não podemos admitir aqui, em hipótese alguma, que a persecução penal prossiga, porque vai carecer justa causa, sim, tá? E o último elemento é a viabilidade probatória da persecução penal, viabilidade, né, probatória da persecução penal. Então vejam vocês que para que a persecução penal possa transcorrer adequadamente, há que se ter elementos de prova pré-definidos, elementos probatórios que justifiquem o início de uma investigação. A investigação não pode brotar do nada, a ação penal e o inquérito não podem nascer de uma mera vontade pessoal da autoridade. Por quê? Porque a autoridade, quando exerce a persecução penal, exerce um poder republicano e que tem que se pautar dentro de um controle de racionalidade mínimo, com base em fatos concretos, minimamente viáveis. Eu não me refiro aqui à prova pré-constituída, tão sólida e tal. Não é isso. Mas algum elemento
probatório mínimo, algum indício, alguma prova inicial, algum adminículo de prova que justifique a abertura dessa investigação. Agora, um detalhe que a jurisprudência nos coloca é que o HC só vai ser concedido na hipótese de ausência de justa causa, quando não houver justa causa, quando houver flagrante ilegalidade, hein? A ilegalidade tem que ser gritante, hein? Perceptível a toque de olho. Imediatamente. Por quê? Porque, vejam, o habeas corpus ele não tem um rito tão dilatado quanto tem a ação penal. Então, o habeas corpus depende de prova pré-constituída documental. Tá? E dessa forma, então, o rito dele não permite uma reanálise profunda do quadro probatório, tal como a ação penal. Então, se houver alguma margem de dúvida quanto à flagrante ilegalidade, o HC não vai ser concedido, porque a orientação da jurisprudência brasileira, sobretudo dos tribunais superiores, é que se prossiga na investigação. Porque é na investigação e na ação penal que as provas virão à tona com maior volume, com maior densidade, e, portanto, há esse entendimento orientando que se prossiga com a investigação, tá certo? Então, aqui já verificamos a primeira hipótese. A segunda hipótese do artigo 648, que deve ser concedida à ordem, né, quando a coação for ilegal, gerando uma prisão além do tempo determinado em lei. O indivíduo está preso por tempo maior do que a lei permite, quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei, porventura, veio a determinar. Ora, nessa hipótese aqui, inciso 2º, nós estamos diante de uma flagrante ilegalidade, pois a lei determinou um prazo de pena fixado, o juiz estabeleceu essa pena e o indivíduo está preso há mais tempo. É o excesso prisional. Havendo excesso prisional, habeas corpus, claro, ora. O indivíduo está cumprindo mais tempo do que a lei determina, mais tempo do que aquele prazo que o juiz já fixou na pena imposta. Então aqui cabe habeas corpus, sim. Cabe o habeas corpus, inclusive, em caráter liminar, hein? O indivíduo está cumprindo pena além do tempo previsto em lei. Ele já cumpriu os requisitos, por exemplo, para progredir de regime ou para ser submetido ao regime aberto, e não há essa concessão. Então, o que acontece nesse caso aqui? Uma situação que é muito grave, né? Então, não há como admitir que o indivíduo fique cumprindo pena além do prazo previsto em lei. E aqui eu me refiro a uma prisão que pode ser prisão penal, em razão da fixação da pena mesmo, prisão-sanção, ou prisão cautelar, por exemplo, a prisão temporária. A prisão temporária tem um prazo previsto em lei, se ela não for convertida em preventivo, o indivíduo continua preso, habeas corpus. A prisão temporária deve perdurar por 5 mais 5 dias. Se crime hediondo, 30 mais 30 dias, e acabou. Tem que dar o habeas corpus, inclusive de ofício. Não precisaria nem estar impetrando, né? Tá? Próxima hipótese, inciso 3º. Cabe habeas corpus quando a coação ilegal, né? Ordenar uma situação ou uma restrição, uma coação, de quem não tem competência para fazê-lo. Você imagina a seguinte situação, uma ordem de prisão decretada por um delegado. Delegado pode expedir ordem de prisão? Não, não pode. Ah, professor, mas eu sempre ouvi que o delegado prende pessoas. Prende em flagrante delito. Isso ele pode fazer. O indivíduo é preso em flagrante, o que o delegado faz? Lavra o auto. Mas ele não expede ordem de prisão. Só o juiz é que pode expedir ordem de prisão. Só o juiz é que pode determinar uma prisão. O delegado não. Agora imaginem vocês que o delegado expede uma ordem de prisão extraída do inquérito. Ora, ele não tem competência para isso. Ele não tem atribuição legal para isso, o delegado. Então a coação é flagrantemente ilegal, essa prisão é flagrantemente ilegal. Por quê? Porque não há competência para tanto, ora. Então cabe habeas corpus aqui? Claro que cabe. Uma ordem de prisão expedida por um promotor de justiça, promotor pode determinar a prisão de alguém? Não pode. O que o promotor pode, na melhor das hipóteses, é postular uma prisão
ou encontrar elementos que viabilizem a representação por uma prisão preventiva, mas ele, promotor, não pode prender, não tem competência para isso, só o juiz. Então ele não é competente para isso, não tem competência jurisdicional para tanto. Então nós estamos diante aí de uma falha formal, que comandaria certamente o ajuizamento de um HC, demandaria o ajuizamento de um HC para corrigir essa ilegalidade, tá bem? Ou uma ordem de prisão, por exemplo, expedida por um juiz trabalhista que não tem competência jurisdicional criminal. O juiz trabalhista não pode expedir ordem de prisão, porque não tem competência jurisdicional, vai estar estabelecendo uma invasão na esfera jurisdicional do juiz criminal. Estaria até violando aí o princípio, que é a cláusula pétrea, o princípio do juiz natural, no plano constitucional. Tá? Próxima hipótese, inciso 4º do artigo 648. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então vamos lá. O Estado coagiu a liberdade de alguém, ou por uma medida cautelar, pessoal, ou por um mandado de prisão. Por que ele coagiu? Porque tem um fundamento para coagir. O Estado não vai coagir a liberdade da pessoa do nada. Ele vai coagir quando houver um fundamento, um suporte fático a justificar essa coação. Tá certo? Agora, quando esse suporte fático cessa, ou porque o indivíduo não apresenta mais risco à ordem pública, ou porque ele não está se furtando à aplicação da lei penal, ou porque ele não está frustrando a investigação criminal, então aí nós estamos diante de uma situação que certamente cessou a coação. Cessou o fundamento, o motivo da coação. Cessa a coação por quê? Cessa o motivo que justifica essa coação. O habeas corpus pode servir para comprovar perante o Poder Judiciário a modificação do suporte fático, o advento de um fato novo. Fato novo esse que suprime a justificativa para a coação. Fato novo esse, por exemplo, vou dar um exemplo. O indivíduo está preso porque é arriscado ele frustrar a instrução criminal. Ora, mas agora já aconteceu a audiência de instrução. Ele já foi submetido à produção probatória, esse indivíduo. Como que ele vai frustrar a instrução? Não tem mais jeito de frustrar. Então nós temos aqui um fato novo de caráter processual que suprime o motivo da prisão, da coação, portanto a coação não pode mais perdurar. Perceberam? Há uma modificação no quadro fático. Isso aqui, gente, na verdade, se vocês fizerem uma análise lá no direito administrativo, vão ver que isso tem um desdobramento natural da chamada teoria dos motivos determinantes. O motivo determinante da prisão cessou. Cessou o suporte fático, cessa também, é óbvio, os efeitos postulados por esse fato. Então não tem mais o fato antigo. Qual que era o fato antigo? Risco de interferir na instrução criminal. Esse fato não existe mais. Qual que é o fato novo agora? Não há mais instrução em risco. Ela está encerrada. Vai ficar preso por quê? Só se achar outro motivo. Não, então agora eu vou prender com base no risco à ordem pública porque ele pode vir a reiterar a prática de crime. Bom, aí tudo bem. Você muda o fundamento, aí você tem outra coação diversa daquela, mas aquela lá está vinculada aos motivos determinantes. Não é? Tá certo? Tudo bem. Inciso 5º. Quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Olha que interessante isso aqui. O indivíduo poderia pagar uma fiança e gozar da sua liberdade, porque a lei lhe dá esse direito. Mas o juiz negou a fiança. O delegado não concedeu a fiança. Como é que nós vamos fazer num caso desse aqui? O indivíduo fica preso? Ele pode usar o habeas corpus? Então pode.
Ele pode, porque ele pode invocar o direito público subjetivo à utilização da fiança ao invés de ficar preso. Ele pode demonstrar pelo habeas corpus que a lei lhe confere o direito de pagar uma fiança para não ter que ficar preso. Olha que interessante isso. E agora nós podemos pensar, não está expresso aqui, mas nós podemos pensar numa interpretação analógica desse dispositivo. Não tem previsão expressa, infelizmente, no Código, mas nós precisamos pensar nisso. Nós podemos admitir uma interpretação analógica desse dispositivo e usar o habeas corpus para postular toda e qualquer medida cautelar diversa da prisão, na hipótese em que cabe essa medida cautelar diversa da prisão. Olha só, o indivíduo pode sim se submeter a um monitoramento eletrônico ao invés de ficar preso. E ele está preso, ele pode entrar com o habeas corpus pedindo monitoramento? Pode, ele tem um direito público subjetivo. Ou de uma prisão albergue domiciliar, ele pode impetrar um habeas corpus pedindo PAD, prisão albergue domiciliar, ao invés de ficar preso, porque ele entra dentro dos requisitos legais para isso? Pode, o habeas corpus pode ser usado para isso também. Ele pode se utilizar do habeas corpus, por exemplo, para buscar uma medida diversa da prisão, como, por exemplo, a proibição de frequentar determinados lugares ou se encontrar com determinadas pessoas? Pode. Porque, na verdade, gente, se vocês olharem para o artigo 648, inciso 5º, vocês vão ver o seguinte, que está escrito, quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza. Quando diz assim que a lei autoriza não só a fiança hoje, hein? A lei autoriza outras medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Então nós vamos pensar nisso sim, nos casos em que a lei autoriza. Autoriza o quê? Outras modalidades de medidas cautelares. É só dar uma lida no artigo 319, vocês vão ver lá as 9 medidas cautelares previstas lá e que podem ser substitutos da prisão. Perfeitamente possível isso. Quando o Código foi redigido, nós só tínhamos a fiança como substitutivo da prisão, né? Enfim, então se pensava aí no habeas corpus para obter liberdade provisória com fiança. Tudo bem, mas hoje nós temos as outras medidas cautelares que precisam ser vistas dentro desse sistema, desse arcabouço do habeas corpus. E é possível usar o habeas corpus por quê? Porque para analisar o direito à medida cautelar é uma análise eminentemente jurídica, hein? Nós não vamos depender de muita produção probatória para isso, tá certo? Nós vamos basicamente analisar o que está na lei. Então cabe o habeas corpus, sim. Hoje em dia nós temos o que chamamos de audiência de custódia, né? Vocês já sabem disso, eu quero fazer um paralelo aqui com o habeas corpus. A audiência de custódia é aquela audiência que o juiz vai realizar para verificar o fundamento de legalidade da prisão. Saber se a prisão foi produzida com fundamento, se ela se justifica na sua permanência, se não houve nenhuma prova ilícita que contamine essa prisão. Então o juiz vai instruir o decreto prisional por meio da chamada audiência de custódia. O que é importante a gente pensar é que hoje a audiência de custódia acabou sendo um espaço instrutório para robustecer o habeas corpus, que não tem no seu rito a possibilidade de uma audiência. Olha que interessante. Então, se você pensar na audiência de custódia, ela é uma audiência que instrui um eventual habeas corpus que futuramente pode ser manejado. Então, a audiência de custódia vai ser um ambiente propício para se colher elementos probatórios que não se tem condição de produzir no HC, porque o HC tem um rito enxuto, sumarizado, pautado em prova puramente documental e já pré-constituída. Mas agora nós vamos ter essa possibilidade na audiência de custódia como sendo uma audiência de instrução de HC. Tá? Ela vai servir para isso, porque as eventuais falhas, ilegalidades, nulidades vão ser passíveis de utilização e manejo ali dentro do próprio habeas corpus, tá certo? Então tá aí a importância do artigo 319, deve ser lido em conjunto com o artigo 648, inciso 5º aí, dentro de uma visão mais abrangente, né? Tá certo? Vamos agora ao artigo 648, inciso 6º. Quando o processo for manifestamente nulo. Eu vou usar o habeas corpus para anular processo? Vou. Eu vou usar o habeas corpus para demonstrar que o processo está pautado, por exemplo, em prova ilícita, e ali existe uma nulidade absoluta?
Posso me valer, sem problema algum, do habeas corpus para isso. O habeas corpus pode ser usado, inclusive, para manejar questões preliminares que seriam usadas na defesa criminal ou numa preliminar de apelação. Eu posso atribuir autonomia a uma questão preliminar de nulidade pelo habeas corpus. Já vi situações em que se pode, por exemplo, ingressar com habeas corpus para apenas reconhecer e declarar carência da ação por ilegitimidade de parte ou por falta do interesse de agir, em que o tribunal vai declarar a carência da ação e todos sabemos que quando há carência da ação no processo penal, o processo é nulo. Qual que é o efeito da carência da ação no processo penal? No processo penal você não vai ter aquela decisão sem resolução de mérito, melhor dizendo, sentença sem resolução de mérito, como no processo civil. No processo penal, quando há carência da ação, o processo é nulo. E a tese de carência da ação, que em regra ela viria como uma preliminar de defesa, ela pode ser autonomamente objeto de um habeas corpus numa ação autônoma impugnativa. Isso não há problema algum. Lembrando vocês que quando se tratar de processo manifestamente nulo, aqui é importantíssimo tomar cuidado e verificar se o juiz ou o desembargador que concede a ordem declara a nulidade, atribui efetivamente aquele efeito que eu já disse, efeito ex tunc, para declarar o termo inicial da nulidade, para verificar a partir de quando que o processo é nulo e quais os atos que dele se desdobrarão naturalmente, para que dessa forma nós possamos então conseguir efetivamente delimitar o que presta e o que não presta no processo, o que é válido e o que não é válido. Pode acontecer de o processo ser integralmente nulo, porque, por exemplo, a acusação é nula, ou porque a acusação é inepta e não permite sequer o exercício do direito de defesa. Bom, então nós vamos ter que substituir essa acusação por outra, então vai anular todo o processo, desde a fase do inquérito. E o habeas corpus tem esse efeito declaratório, portanto ele vai retroagir até o momento da nulidade. Pode acontecer que a nulidade venha de uma prova ilícita que foi praticada lá no inquérito. Pode acontecer de ter acontecido uma tortura lá na fase investigatória, que gerou, por exemplo, uma busca e apreensão, e que dali derivou, prova ilícita por derivação, derivou uma busca e apreensão, uma perícia, encontrou uma droga, enfim. Mas tudo começou com um ato de tortura, uma violação grave de direitos humanos, prova originariamente ilícita, depois você tem prova ilícita por derivação. O que o tribunal vai fazer a hora que reconhecer essa ilegalidade? Vai anular desde o começo. Não tem como admitir a validade nem de parte da investigação, até porque a ação penal é um desdobramento causal, processual causal da investigação. Por isso que alguns defendem a teoria da fonte independente da prova, porque poderia ter uma investigação paralela que não se mistura com aquela que é ilegal, mas enfim, se for só aquela investigação ilegal, o habeas corpus vai ter efeito ex tunc, porque natureza declaratória da tutela jurisdicional, não podemos esquecer disso, lembrar disso, tá certo? A última hipótese da qual nós podemos nos valer do habeas corpus é quando já tiver extinta a punibilidade em qualquer daquelas causas do artigo 107 do Código Penal. Tá? Então, qualquer uma das causas de extinção da punibilidade do artigo 107 pode ensejar a utilização do habeas corpus. Por quê? Volto a dizer, ninguém é obrigado na condição de cidadão a suportar uma persecução penal em hipótese de extinção de punibilidade. Então, um crime prescrito, você não é obrigado a ser investigado por um crime prescrito e nem a responder uma ação por crime prescrito. Você pode ingressar com habeas corpus para pleitear a extinção da punibilidade, sem que essa persecução avance para um julgamento de mérito, tá certo? Além disso, nós podemos aí admitir a impetração do habeas corpus para a obtenção dos efeitos da chamada abolitio criminis. Então o indivíduo respondia por um crime, o processo vinha andando, havia um tipo penal, esse tipo penal foi revogado. Quer dizer, houve uma descriminalização dessa conduta, é o que chamamos de abolitio criminis. O indivíduo não é obrigado a continuar suportando a persecução penal a partir daí. O que ele vai fazer? Ele impetra um habeas corpus para obter a extinção da punibilidade
pela abolício crimes, artigo 107 também. Outra hipótese, o chamado perdão do ofendido. O ofendido ofereceu o perdão, o querelado aceita esse perdão, o juiz mantém o processo. Ora, é caso de extinção da punibilidade. Se o processo prosseguir, está prosseguindo em estado de ilegalidade. Habeas corpus, coação ilegal, para obter a extinção da punibilidade em segunda instância. Perfeitamente possível isso, né? Além disso, olha só, o habeas corpus pode ser usado numa hipótese de perempção na ação penal privada. O indivíduo responde a uma ação penal privada como querelado, o querelante não dá movimentação ao processo por mais de 30 dias, ou não pede a condenação nas alegações finais, ou não comparece a um ato processual e se ausenta de maneira injustificada, ou no caso de falecimento do querelante, os representantes legais herdeiros não se habilitam no prazo de 60 dias no processo. Ocorre a perempção. Ocorrendo esse fenômeno processual, o que o juiz tem que fazer? Ele mesmo já tem que declarar extinção da punibilidade. Se ele perpetuar a persecução, se ele mantiver o processo em curso, nós vamos estar diante de uma coação ilegal. E aí nós vamos manejar sim o habeas corpus. Inclusive, para alguns doutrinadores, o habeas corpus nesse caso estaria baseado também na falta de justa causa e estaria a justificar o trancamento, porque desse modo nós não podemos permitir que a persecução vá adiante. Tá certo? Então nós estaremos aí diante de uma situação que justificaria a extinção da punibilidade. O habeas corpus seria a via adequada para isso, até porque, vejam, né, para reconhecimento de uma causa extintiva da punibilidade, você não precisa de produção de prova robusta, não precisa de audiência, não precisa de um suporte fático mais substancial, basta analisar o que tem nos autos para reconhecer aí, e o que tem na lei, para reconhecer a extinção da punibilidade. Daí a facilidade dessa situação que nós estamos nos referindo, tá certo? Só para fechar o raciocínio ainda, com relação à competência, um dado que eu preciso destacar com vocês é que se o tribunal mantiver a coação ilegal, ele passa a se tornar autoridade coatora. E aí a impetração do habeas corpus é contra o Tribunal de Justiça perante o STJ. Se o STJ mantiver a coação ilegal, ele se torna autoridade coatora, e aí nós temos que impetrar o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, porque o STJ não teve o condão, não teve a capacidade de corrigir essa ilegalidade. Então, sempre ficar atento a isso, sem prejuízo de se utilizar do recurso ordinário constitucional nessas hipóteses em que estiver tramitando o habeas corpus nos tribunais superiores, tá certo? Olha, maravilha, aqui acho que demos uma análise muito boa e abrangente do habeas corpus, verificamos aqueles elementos iniciais da aula passada. Nessa aula nós nos dedicamos às hipóteses de cabimento do artigo 648, que precisa ser muito bem estudado por todos. E eu mais uma vez agradeço a sua participação nas aulas aqui do PCI Concursos, lhe desejo boa sorte nos estudos, sucesso e vamos continuar com as aulas seguintes. Muito obrigado, boa sorte.